Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, embaixador, pergunto desde já como é que está a ver estes últimos instantes da crise política que se instalou em França e que aparentemente redundará num governo de extrema-direita em coabitação com Emmanuel Macron. Como é que viu estas últimas horas, embaixador? Bom, a última semana confirma aquilo que era a percepção generalizada de que a decisão de Macron de dissolver a Assembleia, contando para isso que a esquerda não se unia e, portanto, ele poderia ser uma espécie de fator de contraponto à extrema-direita, acabou por não se realizar. A esquerda quiçá de forma um pouco artificial e tendo em atenção, digamos, o momento emocional que se vive, acabou por se unir através de um programa comum que é muito ténue e mais do que isso, é muito pouco plausível que venha a constituir-se numa base possível para uma alternativa de governo. Dito isto, isso evitou que os setores mais moderados da esquerda pudessem ser tentados a apoiar Emmanuel Macron, que era o que ele queria. O que ele queria era deixar isolada a extrema-esquerda dentro da esquerda, isto é, a esquerda do La France Insoumise, a França insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, e por outro lado, os socialistas e os setores mais de centro-esquerda, que ele pensava poderem ir votar nele, votar no seu centro, e com isso achava que se poderia contrapor à direita, esperando que para essa direita também não fugissem os votos da direita tradicional democrática. Fugiram os votos da direita tradicional democrática, ou parte dos votos da direita tradicional democrática, o chamado grupo de Henrique Ciotti, e do outro lado as esquerdas uniram-se. Portanto, ele ficou com o seu centro mais reduzido, e mais do que isso, com um centro eu diria, em cólera interna, porque as pessoas que confiaram em Emmanuel Macron e que, no fundo, vamos lá ver, também beneficiaram na sua subida da existência de Emmanuel Macron, vale a pena dizê-lo, em 2017, foi ele quem deu cabo, de certa maneira, da esquerda, na tentativa desde o início, de se colocar como contraponto a Marine Le Pen. Uh, Hoje em dia, o centro, constituído basicamente por três partidos, que é o próprio partido de Emmanuel Macron, que é o Renaissance, que está profundamente mal disposto com o seu líder. Depois com o MoDem de François Bayrou, que é um partido do centro e que vive ali permanentemente numa tensão de sobrevivência. E depois alguém que quer ser Presidente da República em 2027, que é eh, o primeiro primeiro-ministro de Macron em 2017, que é Edouard Philippe, que tem um grupo chamado Horizon e que tem tido na última semana posturas muito negativas relativamente à decisão de Macron de dissolver a Assembleia. E, portanto, Macron está ensanduichado. À hora que gravamos este programa, é depois do primeiro grande debate na televisão francesa entre os representantes das três tendências. No caso da tendência da extrema-direita, não há mais pequena dúvida, Jordan Bardella está lá, já fala, como disse, quando eu for primeiro-ministro vou fazer isto, etc. No centro está uma pessoa que nem sequer foi consultada por Macron a quando da dissolução, que é Gabriel Attal, que é o seu atual primeiro-ministro, mas que é, no fundo, o titular do grupo da Attal para estas eleições, e que defende, digamos, o status quo e defende a mudança controlada por Macron. E à esquerda, aparentemente, os partidos de esquerda decidiram criar rotativamente um representante para os debates que ainda aí vêm. O primeiro foi Manuel Bompard. Manuel Bompard é um homem da France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, portanto o setor mais à esquerda dentro da esquerda, mas apesar de tudo, no debate tentou ser mais ou menos moderado. A grande preocupação do debate, e isso também traduz o que é a grande preocupação da sociedade francesa no fundo, o que está por trás destas eleições, é a questão económica. É a questão do custo de vida, é a questão da redução ou não da idade da reforma. Como é sabido, a França teve no passado a idade da reforma já aos 60 anos, ainda com o governo socialista, uh, e, e,
E, portanto, depois Sarkozy coloca a idade da reforma em 62 e Macron agora impôs ao Parlamento, através de um mecanismo de imposição que a França existe e que o governo pode utilizar, impôs a reforma aos 64. Portanto, agora há uma discussão sobre isso, o governo mantém naturalmente a sua reforma aos 64, a esquerda quer reduzir para os 60 outra vez, num processo gradual, e a extrema-direita anda ali, anda no meio disto, com um discurso que já teve avanços e recuos. E depois há medidas várias que aparecem neste debate, desde a redução do IVA, do lado da extrema-esquerda ou da frente-esquerda aparece uma proposta no sentido do congelamento dos preços. Nós sabemos que historicamente o congelamento dos preços é algo que tem uma duração limitada, porque depois há questões que se ligam até à própria capacidade de abastecimento a partir do momento em que os preços não sobem, e portanto há um debate de natureza económica. E depois há uma outra questão que está em cima da mesa, naturalmente, que é a questão da imigração. A questão da imigração e a questão, vamos tentar encontrar as palavras certas para isso, a questão de muitos franceses, particularmente pessoas mais idosas e pessoas que têm, digamos, uma outra imagem da França, considerarem que a França de hoje, pelas medidas que têm a ver com a imigração, mas também com a mudança geracional dentro da própria imigração, e com, digamos, o peso das comunidades islâmicas, o peso da mudança do cenário da vida cotidiana dos franceses, portanto, isto tem muito a ver com a circunstância de muitos franceses acharem que já não se sentem em casa. A sua França desapareceu. E esta noção está a ser explorada, e muito bem explorada pela extrema-direita, no sentido de dizer nós queremos restituir-vos, digamos, a vossa identidade. E este é um ponto que está a colher em determinadas áreas até que, ao que parece, viriam da esquerda e passaram para a direita, senão, não, aliás, não há outra justificação para se pensar porque é que a extrema-direita subiu tanto. Parece-lhe, embaixador, exatamente no que tem a ver com a subida da extrema-direita, de um ponto de vista mais global em termos europeus, não lhe parece que, de alguma forma, esta extrema-direita também está, vou usar este termo, a enganar os eleitores? Acontece que a extrema-direita é tida como alguém que pretende acabar com a União Europeia. Ora, acontece que não é nada disso que a Itália está a acontecer, também não é nada disso que está a acontecer nos Países Baixos, onde a coligação não quer que o país saia da União Europeia, e verdadeiramente a extrema-direita francesa também diz que está confortável no euro, não estará confortável em tudo o que é a União Europeia neste momento, mas aparentemente também não quer sair, não quer ver a França sair da União Europeia. O que é que se passa com esta extrema-direita e com as propostas que chamam tantas pessoas àquele lado do espectro político, que depois acaba por não se consubstanciar em nada que se pareça com o Brexit? As extremas-direitas são diferentes entre si, respondem a agendas nacionais diferentes e a agendas de preocupação diferentes. Costuma-se dizer que a extrema-direita responde de forma errada às questões certas. Eu acho que isto é demasiado favor à extrema-direita. Mas, dito isto, a extrema-direita portuguesa, que está consubstanciada no Chega, é uma extrema-direita que tem uma agenda. A extrema-direita espanhola tem uma agenda completamente diferente, tem muito mais ideológica, conservadora, quase nos princípios, e mais do que isso, tem muito a ver com a questão da eliminação ou da travagem das autonomias. A extrema-direita italiana tem muito a ver com as migrações e com a circunstância da Itália ser um país de entrada de migrações, e mais do que isso, tem hoje em dia uma agenda, essa sim, verdadeiramente extrema-direita tradicional, que é uma agenda conservadora em matéria de princípios, de educação, de aborto, etc., que é uma extrema-direita muito próxima da extrema-direita americana, religiosa americana. A extrema-direita francesa tem vindo a evoluir, porque a extrema-direita francesa tem a ver, que se chama-se família Le Pen. E a família Le Pen Jean-Marie Le Pen é o descendente, digamos, financeiro de uma extrema-direita criada nos anos 50, de Tixier-Vinhancourt, etc., e que se baseava numa certa desculpabilização relativamente ao colaboracionismo nazi, etc. Evoluiu. E lembremos-nos, por exemplo, em 2003, quando
quando Jean-Marie Le Pen passou à segunda volta com Jacques Chirac, que toda a esquerda se colocou ao lado de Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen significava uma espécie de pós-fascismo e pós-colaboracionismo em França. Vem a filha Marine Le Pen e faz a chamada desdiabolização e começa a anular, para já, o discurso antissemita e o discurso, eu diria, de desculpabilização do colaboracionismo. E depois começa, primeiro tem uma agenda anti-europeia, e o António referiu isso, Marine Le Pen queria sair do euro, Marine Le Pen punha em causa a União Europeia tal qual como ela estava, e depois começa a evoluir, e eu diria, para sobreviver num eleitorado que, apesar de tudo, pressente que há vantagens por parte da União Europeia, que a França não pode abdicar, tendo em particular o papel central que a França tem nessa mesma União Europeia, começa a mudar o discurso e começa a adaptar-se dentro da União Europeia. E hoje em dia já aceita o euro, já aceita mudar algumas coisas dentro da União Europeia, portanto, agora, nós temos que perceber uma coisa, particularmente nos partidos radicais, porque nos partidos moderados as coisas são, apesar de tudo, mais sérias. Nos partidos radicais, uma coisa é a linguagem que se tem quando não se está no poder e a linguagem que se tem quando se está no poder. E quando se está no poder, às vezes, o radicalismo renasce, porque os partidos são não radicais e mais moderados enquanto estão a captar votos, do que quando chegam ao poder. Isso acontece quase sempre nos partidos radicais, enquanto que os partidos moderados, sociais-democratas ou democratas cristãos, normalmente são mais respeitadores, embora, como regra, e nós sabemos aqui em Portugal, os partidos nunca cumprem aquilo que prometem em campanha eleitoral. Ponto. Exatamente. Obrigado, embaixador. É um tema com que, com certeza, abriremos o programa da próxima semana. Entretanto, vamos aqui fazer o primeiro intervalo. Até já.